Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a paz do Senhor Jesus, a graça e paz, Shalom na Rena, Salam Aleikum, o Aleikum Salam Alu, Slava Bogo, Shanu Adonai, Shalom na Rena, a paz de Deus, a paz de Cristo, e está todo mundo saudável em nome do Senhor Jesus. Hoje eu estou aqui para falar, fazer um review de um carro, Cajon, né? Se escreve Cajon, mas se pronuncia Cajon. Cajon. Eu tô com esse Cajon aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho para poder. Vocês não vão ver meu rostinho, mas vão ver o instrumento. Deixa um pouquinho. Esse daqui que é o instrumento. É da Percussion Online, né? E ele tem a alça também, tá vendo? Para poder colocar na cintura igual o outro. E ele é menor, né? Ele não tem um tampo colado, tem um tampo parafusado, tá vendo? Esse aqui é vendido como Cajon de mesa. Tem 3 pezinhos, não te incomoda para tocar quando você coloca ele no colo, para usar ele como Cajon de colo. E o que eu achei bem interessante é que ele tem isso aqui, tipo esse anel com um cano aqui por dentro, fazendo como se fosse um duto, né? Eu achei estranho isso, mas usando eu percebi que faz uma diferença gritante no som, né? Quando você bate nele e tal, o som não fica aquele som espalhado sem definição direito, ele deixa um som mais concentrado, mais, digamos assim, quando você bate na esteira, no grave, no agudo dele, ele tem um som mais definido por causa disso aqui. E não fica aquele som esparramado, fica um som mais concentrado, mais bonito. Ele tem as esteiras, a esteira fica dele aqui. É uma esteira com 4 fios de cordas de violão, né? Tem como se regular a esteira para deixar concentrada mais no meio ou então mais afastado, digamos assim, pegando essa parte toda. Mais o que eu posso falar? Ele é elétrico. Aqui que é a entrada, só que a conexão dele é como se fosse aquela entrada Canon, né? Mesma entrada de microfone. Aqui tá um parafusinho, tá vendo? Aqui estava o furo. Ele veio com essa rodana aqui embaixo. Então o que acontece? Quando você ia tocar, ela dava um pouquinho de incômodo. Aí, então fui, passei aqui para cima e melhorou. Não deu mais incômodo nenhum. Quando você coloca a bandoleira na cintura para poder pegar e tocar, né? Ele ficava forçando um pouco o instrumento para cima. Aí a parte da frente ficava mais incomodando o joelho. Essa quina aqui, né? O instrumento ficava um pouco incomodando, raspando, incomodando o joelho. Aí quando eu peguei e passei para cá, né? Subi, o que acontece? Ela tirou essa pressão, onde isso aqui passou a não incomodar mais o joelho. Foi a única alteração que eu fiz, né? E também, lógico, a esteira, quando ele vem de fábrica, a esteira fica aqui e fica 2 espuminhas na lateral. Tipo um isopor, meio que espuma. Na lateral aqui é ela que faz a suspensão para ficar aqui rente o tampo. Aí ela vem bem aqui assim, dois quadradinhos bem aqui assim. Então deixa o som da esteira todo esparramado, né? O que acontece? Como eu gosto de usar essa mão aqui, tá vendo? Para poder fazer o som da esteira. E aqui eu gosto de bater como agudo, né? No caso um meio termo entre agudo e médio. Tá vendo?
e sem o som da esteira. Então o que eu fiz? Eu mantive o quadradinho aqui, e o de cá, no lugar de manter aqui, cheguei aqui, deixei desse parafuso aqui para trás um pouquinho. Então, o que acontece com isso? Eu bato aqui agora, tá vendo? Não dá som de esteira aqui. Mas se eu fazer a mesma coisa aqui, já começa a dar o som de esteira. Tá vendo? No meio. Já dá o som da esteira do jeito que eu quero, né? Então tem como se regular a esteira dele. Eu gostei muito desse ponto, que é um ponto super positivo. O tampo tem como se abrir para ter contato dentro com ele também, eu gostei muito. Algumas pessoas falam, o tampo que é parafusado, ele retira um pouco o som do instrumento. E não é assim. O que acontece é que você, com o tempo, esse parafuso vai afrouxando. Então você tem que reapertar, entendeu? Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Voltei, né? Aí, como eu te falei, o tampo, ele, quando ele fica com a folga, você passa a mão aqui nele, até que a sua unha estiver um pouquinho a tua grande, você vai ver que você vai conseguir enfiar a unha aqui para dentro. Quando ele faz isso, significa que os parafusos estão frouxos. Você só vai vir e dar um aperto. É lógico, isso aqui é madeira, não é grandes apertos. Você só vai, começou do aperto, para neles todos, entendeu? Essa que é a única, como se diz, o único ponto do tampo, que é coisa que você tem que pegar e fazer, que você tem que ficar de olho nessa manutenção. Coisa simples, não é nenhum bicho de sete cabeças. O tampo dele já veio de fábrica, já invernizado e sem incômodo nenhum para tocar. É um instrumentinho que, como algumas pessoas falam, é uma cachaçinha, né? Toda hora você quer tocar. Ele é pequeno, então é fácil de guardar em tudo que é canto, né? Muito prazeroso, tem um som muito definido. Aqui dentro tem como é que se fala? A cápsula, né, de microfone. E essa cápsula de microfone capta muito bem o som dele. Eu já fiz teste dele já no elétrico e ele capta muito bem o som, né? E o som, o outro que eu tenho, né, ele tem mais, no caso tem 6 tons, tá? O tampo, ele é todo colado e todo o acesso que você tem por dentro dele é por aqui, que não tem esse cano, e a boca dele é um pouquinho toda mais aberta, né? Esse aqui tem a boca um pouquinho mais fechada e tem esse cano, onde que por aqui você não consegue ter um acesso direito. Então por isso que você tem que tirar o tampo, né? Mas, como se diz, deixa até um instrumento melhor de se regular do jeito que você quer, né? Algumas pessoas falam que essa parte de baixo aqui, ele vem com os pés fora de lugar, de coisa, onde que fica sambando. Esse aqui vem com 3 pontos, não samba nada, né? Muito bom. Você coloca ele em cima da mesa e não tem folga de calço nenhum. E tá vendo? É uma madeira grossa que tem no fundo dele. Então, mesmo se você querer tocar apoiado em uma única perna, tá vendo? Ele não vai pegar e abafar o som, né, como alguns carros por aí acontece, porque a única parte que é fina é o tampo. Então o resto da caixa dele é tudo uma madeira mais grossa. E, como se diz, para quem toca, isso dá muito mais conforto. Você pode botar assim nas duas pernas, apoiar em uma perna só, né, e tocar perfeitamente. A questão de tons, esse carrão aqui, ele não é igual ao outro.
O outro que eu peguei e fiz o vídeo, né, ele tem 6 tons, né? Esse daqui tem 5, tem um tom a menos, né? Que vem ser grave, a esteira, tá vendo? O agudo e tanto aqui como aqui. Né? Dá o grave, esses 3 pontos. Aqui já dá uma mistura de grave com a esteira, porque do jeito que eu, né, regulei ele para ficar desse jeito, né? E aqui no meio, grave. E aqui vem ser o médio, né? Se você pegar e tocar mais próximo aqui dos parafusos, você consegue o meio termo, né? Onde que aqui é o agudo, meio termo de agudo com médio. Aqui, ó, você estava tocando aqui assim, né? Aqui assim vem ser um meio termo entre agudo e médio. Aqui, um pouco mais para dentro, já vem ser o médio dele. Então tem, né, agudo, meio termo entre agudo e médio, médio, e aqui vem ser o grave, né? Aí aqui tem a esteira. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 tons. Aqui atrás tá vendo? Os dois quadrados, as duas quinas aqui que produz o agudo, né? Só que nesses dois agudos tem uma pequena diferença, ó. É um agudo mais para fora, né? Aqui já vem ser um agudo um pouco mais para dentro. Tá vendo? Então esse agudo aqui mais para fora, ele vai imitar um pandurim, né? Esse agudo aqui mais para dentro, ele já imita um pouquinho mais o repique da bateria. Ele tem um pandurim com uma esteira por baixo. Aí quando você retira aquela esteira, ele dá esse som, onde que você consegue ter um tom melhor. Deixa eu rapidinho dar mais uma pausa aqui. Voltei mais uma vez e, como eu te falei, pontos negativos e pontos positivos. Pontos positivos foi só elogio, né? Tudo nele é muito bom, né? Pontos negativos agora, eu só encontrei um, que vem ser o que? O som dele, que é um pouco mais baixo do que o outro, mas aí leva-se explicado porque do tamanho da caixa, que é bem menor, né? Mas não é aquele som muito baixo, não. É um som um pouco mais baixo, mas coisa. E foi justamente por causa disso que eu escolhi comprar esse carrão aqui, porque o outro tem vizinhos que moram muito perto da minha casa, e eles têm bebês, né, criança pequena. Então, para não ter incômodo de noite eu tocar o carrão e acordar as crianças dos vizinhos, né? O outro ele é muito barulhento, dá muito som. Então o que acontece? É muito alto, então eu sabia que ia incomodar mesmo.
Já esse aqui não, esse aqui já não dá um som tão alto, então não tem como incomodar. Você pegou, fechou a casa, tocou à noite, né, com a casa fechada, a própria parede não deixa passar o som dele para fora. Já o outro não, o outro ele passa mesmo, porque é um som bem mais alto. E quando você toca ele com o ukulele, né, ou então com o violão, ele fica bem equilibrado, ele não dá aquele excesso de som, onde que os dois acabam se casando bem, né? Então, assim, não é necessariamente um ponto negativo, mas é um ponto que, se a pessoa pensa em, vamos supor, ter um carrão para tocar acusticamente numa praia, num lugar aberto, esse carrão aqui você já vai ter um pouquinho de dificuldade com ele, porque o som não vai ser tão alto. Já aquele carrão de colo, né, que é tamanho tipo T, ele já vai estar um som muito mais alto, onde que, né, vai ter um som mais alto, né, mais aberto também. Você vai se comportar bem melhor, né? E instrumento, para quem não sabe, é igual faca. Assim como tem uma faca para churrasco, uma faca para açougueiro, uma faca para peixeiro, né? Uma faca para poder trabalhos brutos, né? O instrumento é a mesma coisa, cada instrumento tem a sua finalidade. No caso, para você tocar em casa, treinar, esse aqui é o melhor caminho. E agora, se você vai fazer tocar acústico, né, no ar livre, né, se você tiver uma galerinha pequena, um grupinho pequeno ali, ainda vai bem. Agora, se for uma roda grande, com o pessoal um pouco mais afastado de você, ele já pega e começa a ter um pouco mais de força, vai ter que bater com um pouco mais de força para poder gerar um pouco mais de som, e tudo que você bota a força, você acaba danificando. Então corre você pegar e quebrar o tampo do seu instrumento, né? Você encontra o tampo dele na internet, é fácil e tal, mas se você vai fazer uma coisa que vai agredir, eu prefiro não fazer. Isso é a minha opinião. Então, o que acontece? É melhor você ter os dois. Um para você tocar em casa, de boa, e se caso for fazer alguma coisa, você ter o outro, né? E falando para a marca, o instrumento de você é muito bom. Agora, opinião minha, de usuário, se vocês fizessem um desse mesmo tamanho, apenas uns 10 centímetros mais largo, nesse sentido, né, tal, o instrumento de vocês poderia ter, por ser um pouco mais largo, poderia ter um tom a mais, igual acontece com o outro. O instrumento de vocês é muito bem definido, o som, então ele tem um tom a mais, onde que melhoraria muito a tocabilidade para quem compra, para o usuário dos produtos de vocês, né? Vou dar uma pausa rapidinho aqui que eu vou pegar uma trena para ter só não falar besteira. Voltei aqui com a trena. Aí, aqui, ó. O instrumento de vocês tem 35,5, tá vendo? Aqui de largura. Se vocês deixassem ele com 45, né? No caso 45 seria 10 centímetros, né? 9,5. Com 45 de largura, ficaria mais ou menos aqui assim. Essa folgazinha mais que ele cria aqui nas laterais faria com que o tampo pegasse e se estrepidasse um pouquinho melhor, aonde que deixaria ele para ele dar os 6 tons igual acontece no outro. O resto das medidas tudo mantinha a mesma coisa, só mesmo enlarguecer um tiquinho mais, né? E a questão da esteira, ele tem uns calçozinhos aqui que é de tipo uma espuminha, como eu te falei, né? Se no caso os calços dele fossem de madeira, né, ficaria bem melhor, na minha opinião. Por quê? Porque aquela, você coloca, regula ela bonitinho ali, fica legal, não sai do lugar, mas
o que acontece? Como é uma espuma, a corda acaba meio que marcando ela, ela desce um cadinho. Então acaba meio que abafando um pouquinho o som da esteira, né? Se fosse uma madeirinha com a borrachinha nela, alguma coisa assim, ia manter melhor no lugar, sempre mantendo o som mais ativo da esteira, né? Isso é a minha opinião, como eu falei, opinião de usuário, né? E é muito bom esse instrumento. Você pode tocar com ele sentado, como se fosse um carrão de colo. Pode botar em cima de um banco, em cima de uma mesa, e tocar como um carrão de mesa, né? Você passa a correia, aperta um pouquinho mais ela e fica de pé, ele fica apoiado na sua frente, como se fosse um tamborim daquele de banda de fanfarra, né? Ele não fica caído assim, ele fica assim, não necessariamente assim reto, ele fica levemente arqueado para baixo, né? E não te dá incômodo nenhum. Aí você pode andar e tocar ele dá muito conforto e é muito prazeroso tocar ele. Então, na minha opinião, para a marca, né? Se ele pudesse pegar o fabricante, né? Enlarguecer um pouquinho mais ele poderia ter os 6 tons igual no outro tem, e com a qualidade melhor, já que os tons dele são bem mais definidos, né? Essa é a minha opinião, e esse aqui foi o review desse carrão de mesa, né? Da Percussos Online. Tem como se fosse um i, deixa eu dar, pegar aqui perto, aqui, tá? Percussos, né, Online, só que tem tipo um i aqui que fica como se fosse percurso e online, né? Mas não, esse i que eu acredito que seja por causa da logo do mapinha aqui embaixo, que ficou com esse aqui no meio, né? Ou então esse não é um i, é uma coisa, como se fala, como se fosse um traço, né? Onde que fica um pouquinho dificultoso para pronunciar por causa desse coisa aqui, mas eu acredito que seja isso mesmo, Percussion Online, né? E gostei muito dessa marca, da qualidade desse produto. E eu estou pensando em comprar um outro carrão, né, de colo, porém dessa mesma marca, seguindo esse mesmo mecanismo, digamos assim. Me agradou muito, né? E como foi que é a história? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar. Eu fico alegre em poder pegar e responder as perguntas, né? Ponto da madeira. Eu não sei que madeiras que foram usadas para fazer esse instrumento, né? Mas já tô com ele, já tem acho que aproximadamente uns 5 meses que eu tô com ele, e confesso que ele só tá me surpreendendo, mas não tô sentindo nada de ponto negativo de uma madeira estar brocada, ou então se é uma madeira que pega a umidade do ar e meio que incha, né? Eu não tô vendo nada disso nesse instrumento, né? Eu não vou abrir aqui, mas esse instrumento ele é envernizado não só no tampo, ele é pintado por fora, uma pintura texturizada muito bonito, com acabamento realmente muito bom, né? Não tem problema de quina viva, né? E por dentro a madeira também, aqui dá para ver um pouquinho a madeira ali dentro, tá vendo? A madeira também é envernizada. Aí eu acredito que por ela ser envernizada por dentro também, é que não dá alteração nenhuma. Então se a madeira é de boa, de má ou de média qualidade, não sei, mas o tratamento que vocês dão para a madeira faz com que ela fique muito boa. Esse tampo ele é envernizado por fora, mas pela parte de baixo não é envernizado, mas não dá problema nenhum. Um pontinho bem
coisa, quando diz, mas é coisa de pessoa que é minuciosa, né? Onde fica os furos aqui para os parafusos, no tampo tinha umas ferpinhas, né? Aqui. Aí quando eu tirei o tampo para poder ver o mecanismo dele aqui da esteira, como é que era, e mexer nele para deixar do jeito que eu gosto, eu peguei aqui uma lixinha, botei na ponta do dedo e roletei aqui para tirar essas ferpinhas. Então, quando diz, uma coisa muito significante, mas se de fábrica já saísse desse jeito, ficaria muito melhor, né? E esse é o review, não tem mais nada para falar dele, né? Só elogios, mas como se diz, tem como dar uma pequena melhorada nele, né? A questão aqui dos furos do parafuso, correr uma lixinha, né? E enlarguecer um tiquinho mais ele, para ele poder ter o sextão igual ao outro, né? É minha opinião, né? Do jeito que tá muito bom, só elogios, mas se tem como melhorar, né? Eu acredito que fica melhor tanto para quem produz quanto para quem toca. Amém? Fique com Deus. Esse é um review e a coisa, ó, tá tocando. Fica com Deus. Pois é, ele é muito bom de se tocar, é uma caixa assim, né? Fico com Deus, eu vou acabar me empolgando aqui, vou começar a tocar e vai ficar mais longo, que o vídeo tá com 27 minutos já. Deixa eu ir, fique com Deus, até o próximo vídeo, né?